Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas e o tema de hoje é um tema que já faz tempo que a gente quer trazer aqui no canal pra vocês, que é novelas que deram mais audiência na reprise do que na exibição original. Sim, gente, isso foi possível, isso aconteceu e eu vou mostrar pra vocês logo após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Garanto que muita gente aí deve estar se perguntando, mas como que uma novela consegue dar mais audiência na reprise do que na exibição original? Justamente porque as reprises são no horário vespertino, são no período da tarde, onde temos menos público que no horário nobre, no horário da noite. Então, como que isso aconteceu? Pois é, antes de falar, antes de mostrar para vocês, aquele recado de sempre. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida, vê se o sininho está ativado em todos para você não perder nada do que pintar aqui no canal. Então bora para o nosso tema e eu vou explicar como isso aconteceu. Falando a grosso modo, isso aconteceu mais lá no SBT do que na Globo. Porém, entretanto, por todavia, a Globo não fugiu dessa regra e conseguiu este feito também. Mas vamos começar falando do caso mais clássico, do caso mais famoso de novela que conseguiu essa façanha de fazer mais sucesso na reprise do que na exibição original, que foi a versão brasileira de Amigas e Rivais, exibida pelo SBT. A adaptação feita por Letícia Dornelles, que foi exibida lá em 2007 na emissora do Silvio Santos, não fez sucesso. Foi um tremendo fracasso e atingiu uma média geral de 3 pontos de audiência, chegando a dias, inclusive em sua reta final, que ela chegou a marcar apenas um pontinho de audiência. Imagine o Silvio Santos vendo que sua principal trama do horário nobre está marcando apenas um ponto de audiência. O Silvio não quis saber, a novela já estava praticamente toda gravada, mas ele mandou editar a trama e ela fechou em 2007 com 140 capítulos. Porém, quando o SBT tinha recém reinaugurado as suas faixas de reprise no período da tarde, o Silvio Santos resolveu dar mais uma chance para Amigas e Rivais e trouxe a trama de volta na telinha do SBT. E eu garanto que ele não se arrependeu, porque de 3 pontos, a trama de Letícia Dornelles atingiu uma média de 5 pontos. Pois é, e 5 pontos pode parecer pouco, mas essa reprise de Amigas e Rivais fez tanto sucesso que o SBT decidiu exibir pela primeira vez capítulos inéditos que lá em 2007 haviam sido cortados por causa do fracasso da novela em horário nobre. E essa reprise terminou com mais capítulos do que a exibição original. Se a exibição original de 2007 terminou com 140 capítulos, a reprise terminou com 186 capítulos. Outro fator que comprova o sucesso dessa reprise de Amigas e Rivais é que ela conseguia o feito não só de marcar mais audiência que a sua exibição original, como também o feito de marcar mais audiência que a trama inédita do SBT, que era exibida no horário nobre na época, que no caso era Amor e Revolução. Então ela era mais assistida que a trama inédita da emissora em 2011. Uma outra trama do SBT também repetiu esse feito de dar mais audiência na reprise do que na exibição original, que foi Maria Esperança, que curiosamente é da mesma época ali de Amigas e Rivais. Maria Esperança também é de 2007, foi exibida no horário nobre do SBT. Eu particularmente assisti e gostava bastante de Maria Esperança, porém ela obteve um êxito maior na audiência do que Amigas e Rivais. Na sua exibição original, Maria Esperança fechou com 5 pontos de média geral. Posteriormente, em 2011, ela foi reprisada pelo SBT e também fechou com 5 pontos de média geral. Tá, Rafa, mas cadê a diferença? A diferença é porque em 2015 Maria Esperança retornou na telinha do SBT e fechou com nada mais nada menos que 7 pontos de audiência. Parece pouco, gente, parece pouco, mas é um êxito. Você vê que uma novela no período da tarde tá marcando mais audiência que quando foi exibida à noite, para vocês terem uma noção. E para os padrões do SBT, isso é uma audiência considerável, é uma audiência satisfatória, tanto que a novela foi uma das mais assistidas da grade do SBT em 2015.
Agora bora falar de uma trama que pode-se dizer que é um dos clássicos da teledramaturgia brasileira, que não é no SBT, mas passou por lá e foi lá no SBT que ela conseguiu esse feito de dar mais audiência que na exibição original, que foi Chica da Silva. Pois é, uma das novelas mais famosas da Manchete, que quando foi exibida lá em 1996, registrou 9 pontos de audiência de média geral. Porém, quando foi exibida no SBT em 2005, a trama de Valcir Carrasco, que lá na Manchete era dito como Adamo Angel, essa tour aí já rende outro vídeo, mas enfim, enquanto ela registrou 9 pontos na Manchete, no SBT ela conseguiu o feito de marcar 11 pontos de média geral. E o sucesso dessa reprise de Chica da Silva lá no SBT foi tão grande, foi tão perceptível, que o seu recorde de audiência foi de 18 pontos. 18 pontos no SBT é uma audiência mais que satisfatória. O Silvio Santos deveria estar pulando de alegria, nem ligou para os processos que alguns atores entraram contra essa reprise na emissora na época. Agora vamos sair do SBT e ir direto para Plim Plim, para a Rede Globo, para falar das novelas que também conseguiram esse feito de marcar mais audiência na reprise do que na exibição original. E já vamos começar falando do caso mais recente, que foi Totalmente Demais, que foi exibida em 2016 e reprisada na pausa durante a pandemia em 2020. E a Globo acertou em cheio em trazer Totalmente Demais para suprir a ausência de novelas inéditas na grade noturna, mais especificamente no seu horário original, no horário das 7. Enquanto lá em 2016 ela marcou 27 pontos de audiência, que já é um grande sucesso, em 2020 ela conseguiu superar esse feito e registrar 30 pontos de audiência. E como se não bastasse, essa reprise de Totalmente Demais acabou se tornando uma das maiores audiências do horário das 7 da década passada. E isso só mostra o potencial de Totalmente Demais, que se lá em 2015 ela conseguiu meio que reerguer o horário das 7, porque ela começou ali sendo sucesso, mas marcando tímidos 25 pontos, 26, e daí quando foi a transição de ano, a passagem de ano de 2015 para 2016, ela entrou em 2016 com o pé direito e quando cravou 30 pontos, não saiu mais da casa dos 30 pontos. Então, por causa desses índices dos primeiros capítulos, dos primeiros meses, ela conseguiu marcar 27 pontos e ainda assim se tornar uma das maiores audiências do horário das 7 da década passada. Mas quando veio essa reprise de pandemia, ela entrou ali na casa dos 30 pontos, já chegou chegando, não saiu mais e se tornou esse fenômeno, esse grande sucesso de audiência e também repercussão. E não foi só Totalmente Demais que conseguiu esse feito na tela do Plim Plim, não. Vamos voltar bem lá nos primeiros anos da Rede Globo e resgatar o horário das 10 da emissora, que recentemente eu abordei aqui no vídeo falando de Todas as Flores, que vai ser exibida às 10 da noite. E eu mencionei que a Globo já teve esse horário em sua grade, e é dele que a gente vai falar hoje, que contou não só com tramas inéditas, mas teve algumas reprises aí lá na década de 70. E vamos falar de um clássico, mas assim, um clássico mesmo, que quando você fala, todo mundo sabe de qual novela se trata, que é O Bem Amado. Esse grande clássico de Dias Gomes foi um enorme sucesso em sua exibição original, lá em 1973, quando registrou 30 pontos de audiência. Mas para quem não sabe, O Bem Amado retornou ao horário das 10 em 1977 e conseguiu superar seus 30 pontos e nessa reprise marcou 33 pontos de audiência. A mesma coisa aconteceu com Gabriela, a primeira versão que foi exibida também no horário das 10 da Globo em 1975. Nessa primeira exibição, Gabriela registrou 31 pontos de audiência de média geral. E 4 anos mais tarde, em 1979, a Globo decidiu reprisar a trama também no horário das 10 e desta vez ela conseguiu registrar 34 pontos de média geral. Pois é, gente, garanto que lá no começo do vídeo algumas pessoas falaram: Rafa, isso é impossível, não tem como uma novela marcar mais audiência na reprise do que na exibição original. Não só por ser
horários diferentes e tudo mais, mas sim por ser uma coisa que o público já assistiu, que o público já conhece, que muitas vezes não está interessado, não está muito disposto em ver aquela novela tudo de novo. Pois é, tem novelas que conseguem superar essa regra, digamos assim, e consegue atrair mais público na reprise do que na exibição original. E antes de encerrar esse vídeo, vale mencionar aqui dois casos que não se trata de audiência em si, mas sim da repercussão positiva. Novelas que conseguiram ter uma repercussão melhor na reprise do que na exibição original. O primeiro caso, inegável, não tem como ser outro, O Dono do Mundo, um dos maiores fracassos dos anos 90, do horário das 8 da Globo. A novela penou na audiência, sofreu com rejeição do público lá em 1991, foi trocada por Carrossel, que estava sendo exibida no SBT, enfim, era uma novela assim que aquele tipo de novela que não dá certo, que o público rejeita e que a audiência não decola. Ela registrou uma audiência baixíssima e a princípio quase que caiu no esquecimento. Mas o Canal Viva resolveu dar uma chance para essa obra do Gilberto Braga, reprisou ela no canal e muita gente que não conhecia a novela, junto com muita gente que assistiu a novela ou talvez não tenham gostado, resolveram dar uma segunda chance para este flop e a novela meio que teve a sua imagem limpada, purificada. E hoje em dia, quando se fala de O Dono do Mundo, ninguém mais lembra que é a novela que perdeu para Carrossel lá em 1991. Mas sim que é uma novela boa, que é uma novela ok e foi um grande sucesso no Canal Viva. Assim como outra trama mais recente que retornou nas reprises de pandemia na Rede Globo, que foi Flor do Caribe. Eu particularmente gosto pra caramba de Flor do Caribe, desde a sua exibição original. Antes de voltar na pandemia eu revia lá no Globoplay e só tive a comprovação de que é uma novela muito gostosa, minha opinião. Mas é uma novela deliciosíssima de se ver. Ela, curiosamente, marcou a mesma audiência, tanto na exibição original quanto na reprise. Só que acontece que, assim, vendo pelos grupos de noveleiros, vendo pelo público afora, Flor do Caribe tinha uma imagem de ser uma novela chata, de ser uma novela cansativa, de ser uma novela arrastada, que não atraía, apenas mais uma novela praiana do Walter Negrão. Porém, quando ela retornou na reprise em 2020, muita gente que tinha essa impressão dela ser uma novela chata, amassante e tudo mais, quando assistiu na reprise, viu a novela com outros olhos e conseguiu enxergar mais qualidades do que lá em 2013. Flor do Caribe acabou fechando essa reprise com uma fama bem melhor do que ela conseguiu em 2013. E agora eu quero saber de vocês, se lembram de outro caso semelhante a este, de novela que conseguiu uma repercussão melhor ou uma audiência melhor na reprise? Comenta aqui embaixo, comenta também se você assistiu essas novelas, tanto na exibição original quanto na reprise. Compartilha esse vídeo, manda pra bolha noveleira, manda pros amigos, pra família, para eles ficarem sabendo dessas curiosidades, desses casos atípicos que acontecem quando a gente se fala em audiência. E antes de encerrar o vídeo, aquele recado de sempre: se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até lá!